Eu quero falar hoje sobre um cristão que vem lutando de um jeito que jamais vai poder vencer, seja o pecado, ou seja, as próprias ações de Satanás. Como nós aprendemos aqui no último estudo, no último culto do estudo, Satanás é o agente ativo, as pessoas são o agente passivo. O texto diz que as pessoas são feitas prisioneiras de Satanás para cumprirem a sua vontade. Não é isso que está escrito? Para cumprirem a sua vontade. E que nessa luta, nessa batalha, aqueles que não estão lutando contra o pecado e contra Satanás, estão na outra ponta lutando contra Deus. Porque, como aprendemos, não existe meio termo nessa batalha. Um irmão, não me lembro quem, acho que foi o diácono Wallace, estávamos comentando sobre a palavra, ele me fez lembrar de um texto que o Senhor diz: porque não és quente e nem frio, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. O que é isto? Alguém que está em cima do muro. Alguém que não decidiu por Cristo. Alguém que não tem lutado a favor de Cristo. Ele diz que quem comigo não ajuntar, vai espalhar. Quem não é comigo, quem não é por mim, é contra mim. Então, quando nós chegamos, alguém chega até Cristo, não está nas mãos desta pessoa escolher lutar contra o pecado e contra o diabo ou não lutar. Isso é inerente à vida cristã. Está embutido, incluso na vida cristã. Mas do que adianta lutar? Eu ter fé para batalhar, para vencer as oposições do diabo em todas as áreas da minha vida, principalmente naquela área que o Senhor já declarou que se levanta nossos adversários. E assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa. É dentro de nossas casas que se levantam os agentes passivos, usados por Satanás, para nos fazer desviar dos propósitos de Deus e nos levar ao pecado. Temos que manter uma ampla vigilância dentro da área que Jesus Cristo disse que é onde se levantam os nossos primeiros adversários. Claro, ele fala isso em uma casa onde há um cristão e há outros que não são. E quando digo cristão, não estou me referindo a evangélico. Cristão, homem, mulher, nascido de novo, nascido da água, nascido do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, revestidos do Senhor Jesus. Este lar não se levanta inimigos, se levanta apoiadores de Cristo. Mas aonde há um incrédulo ou alguém que não mantenha uma fé viva, uma fé verdadeira, são nossos opositores. Então nós temos que olhar para eles como inimigos, sim ou não? Não. Temos que olhar para o verdadeiro inimigo, que é quem? Satanás. É o que nós aprendemos no último estudo. Mas voltando aqui agora ao ensino de hoje, como não adianta lutar se em meio a essa luta estivemos lutando de um jeito que não se pode vencer? O apóstolo Paulo, ele fez uma citação sobre o campo da batalha do cristão em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, que você marcou. A palavra diz assim, apenas um texto: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu vou repetir. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então Deus está trazendo aqui uma informação muito relevante para nós que estamos batalhando pela nossa alma, pela nossa fé. É entendermos que só teremos vitória se nós estivermos primeiro engajados nessa luta.
Segundo, engajado nessa luta dentro das regras, das normas da luta. Se eu entro para a vida cristã e começo a batalhar por minha salvação, é pela graça, mas é mediante a fé, e é a fé que tem que ser defendida. A graça de Deus, ela não precisa de defesa, porque a graça é de Deus, a fé é dos eleitos. Tito 1, a palavra diz, e a fé não é de todos, mas é dos eleitos. A fé tem que ser defendida. Paulo diz que ele, no final de sua vida, ele guardou a fé. Essa é a palavrinha, no sentido poderoso dela, que precisa ser guardado por mim e por você, e que Satanás, ele tenta quebrar. Porque a fé é uma ampla certeza e convicção quanto à direção de Deus, estou simplificando, para a minha vida. Então, se Deus, Miguel, ele tem uma direção para a minha vida, então Deus está trazendo para mim uma norma, pela qual norma, se eu lutar por ela, inegavelmente, eu serei vencedor no final. Eu terei guardado a minha fé, completado a carreira que Jesus me propôs nesta vida. Mas se eu começar a lutar contra o pecado, se eu começar a lutar contra o diabo, sem seguir as regras, sem seguir as normas, sem seguir a palavra de Deus, a forma como Deus estabelece para que eu lute, só de eu lutar fora das regras, ainda que eu tenha uma força de vontade muito grande, mas lá no final eu sou simplesmente desqualificado. Assim como Paulo diz que um atleta, eu me lembro de uma certa vez, em um ano específico do passado, de uma disputa de Fórmula 1 entre Ayrton Senna e Alain Prost. Houve uma dessas corridas, em uma batalha ali dentro da pista pela vitória, que Ayrton Senna, ele foi ultrapassado por Prost e o carro dele saiu da pista e entrou numa área cheia de pneus, e essa área era uma área de escape, não poderia passar por ela. O que ele fez? O carro dele apagou, os comissários vieram e empurraram a sua McLaren, ao invés dele voltar de onde ele tinha saído da pista e continuar, ele desviou dos pneus e seguiu a corrida. Ao final de não sei quantas voltas, mais de 20 voltas, ele venceu a corrida. Ele conseguiu ultrapassar os seus adversários, chegou em primeiro, comemorou, mas depois os comissários foram ver a regra. E a regra diz que aquele lugar onde ele passou, porque ele não quis voltar, era proibido. Não poderia passar por ali. Então, por mais que ele tivesse comemorado, ao final, ele foi desqualificado. Ele perdeu a vitória que poderia ter ganho da maneira correta naquela específica corrida. Assim também, Deus está falando que nós, como cristãos, se não lutarmos segundo as normas, ao final de tanto esforço, de tanta luta, de tanta batalha, nós vamos ser desqualificados. Por quê? Porque fora da regra de Deus não existe vitória contra o pecado e contra o diabo. Fora da palavra de Deus não existe vitória quanto àquilo que é mais forte do que eu. O pecado é mais forte do que nós. O diabo é mais forte do que nós. Então Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele não veio nos salvar do diabo. Ele veio nos salvar do pecado. E se eu preciso ser salvo do pecado, logo ele é mais forte do que eu. O diabo é mais forte do que eu. Mas Jesus nos deu como igreja o poder de vencê-lo em seu nome. Está compreendendo? Mas se eu, ao longo da minha vida cristã, não viver de acordo com a palavra, eu já sou derrotado a partir do momento em que eu acho que estou lutando para vencer. Eu vou começar as coisas que quero aqui dizer. Eu vou começar com uma leitura de um trecho de William Gurnall, quando ele
mencionou sobre esta batalha, principalmente baseado aqui em 2 Timóteo 2,5, em que Paulo fala igualmente, em que o apóstolo Paulo fala igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. Abre aspas. O apóstolo Paulo aprimora este texto de 2 Timóteo para tornar o cristão cuidadoso em sua guerra, por estar sujeito a uma lei e a disciplina mais rígida, que requer não apenas coragem para lutar, mas obediência para lutar por ordem e de acordo com a palavra de comando de Deus. Agora, poucos fazem isso, e vão para grandes lutas contra o pecado e o diabo sem seguir a direção de Deus. Como eu disse, quaisquer cristãos que empregam uma batalha contra o pecado e o diabo, se vão para essa grande batalha, vão para essa batalha desarmados, porque a palavra de Deus é que nos arma para essa luta. Nós não tentamos vencer o pecado com a palavra de Deus. Nós não tentamos vencer o diabo com a palavra de Deus. Nós vencemos o pecado. Nós vencemos o diabo com a palavra de Deus. Mas sem ela, tal luta é uma luta de um coelho com um leão. No caso aqui, o coelho é a pessoa que acha que pode vencer o diabo, que pode vencer o pecado, sem ter a presença de Deus e a sua direção na sua vida. E essa é uma triste realidade que se encontra dentro das igrejas. A luta é inerente ao cristão. O rejeitar a palavra de Deus é inerente ao louco. Quando o Senhor diz, hoje a sua alma vai ser pedida. Esse versículo que aqui citei enquadra em um outro contexto, mas eu trago para um contexto do nosso ensino. Louco, hoje você tem uma luta para travar, mas sem o poder de Deus, que vitória virá para você? E em todo o mundo há cristãos que estão lutando de um jeito que jamais vão poder vencer aquilo que pode condená-los, que é o pecado, e aquele que pode levá-los a sofrer e ter uma árdua caminhada, que é o diabo. Porque estão lutando de qualquer jeito, não estão observando coisas importantes para um cristão. Quanto menos se prega quanto a essa batalha, mais força o diabo tem. Você entra nas redes sociais, você entra em sites, você entra em canais de YouTube, onde há pregadores, e uma grande parcela destes homens, eles estão levando o seu povo a buscar uma vida vitoriosa em suas congregações. Ser vitoriosa no âmbito familiar, ou no âmbito profissional, financeiro, na saúde, enfim. Isso é chamado de engodo. Satanás está levando essas pessoas a um cristianismo em transe. O que eu chamo de cristianismo em transe? Ela está completamente dopada por essas mensagens que penetrou em suas mentes e não as permite ver, primeiro, o seu estado original, de que ainda não foram regeneradas pelo poder de Deus. Segundo, o seu estado original, que ainda não nasceram de novo. Terceiro, o seu estado original, que estão tão mortos quanto estavam antes de chegar à casa do Senhor e terem ali o seu primeiro contato com a pregação do Evangelho. Mas como ter o contato com a pregação do Evangelho quando aqueles que deveriam estar levando o povo a combater o que pode condenar, a alimentar aquilo que Jesus Cristo disse que sequer pode estar no meio de nós? E uma busca desenfreada por prosperidade e vida abençoada, vou assim dizer, tem feito com que Satanás tenha alcançado uma grande vitória
sobre a vida de muitos dentro das congregações. Porque o só conhecer a batalha contra ele e esta pessoa crer e começar a lutar com as armas de Deus, já produz no inferno uma derrota devastadora, como se intensificasse as chamas que lá estão, para a tortura não das almas, mas também das almas lá perdidas, mas principalmente de todo o inferno e a falange maligna. As nossas vitórias em Deus, porque cada vitória em Deus é um campo que Satanás perde de ataque na vida do cristão. Mas uma mente dopada, uma mente em transe, é incapaz de reconhecer, primeiro, tal batalha, e segundo, que está inserido nela. Eu quero falar aqui sobre algumas coisas. Eu quero ver algumas lutas que não podem ser vencidas, se forem vencidas da forma como aqui vou explicar para você. A primeira delas é que alguns, enquanto lutam contra o pecado, abraçam outro. E neste caso, não é que a pessoa luta contra o pecado, mas um pecado luta contra o outro, para dominar este cristão. Ouça bem isto. Uma coisa é você lutar contra o pecado, outra coisa é você lutar contra um pecado. Quando você luta contra um pecado, há outros que estão tentando e vão entrar no lugar daquele que você está procurando derrotar. Por quê? Porque a sua luta, a luta de uma pessoa, não é contra o pecado, é contra um pecado. E há pessoas que são assim, focam tanto em um pecado que a domina e esquece que tem outros que a rodeia para ocupar o mesmo lugar. E nós não fomos chamados para lutar contra um pecado. Fomos chamados para vigiar aquele pecado que tenazmente nos assedia, a qual eu chamo de aquele que é a nossa fraqueza. Vigiá-lo, mas você jamais vai poder derrotá-lo. Você o derrota quando você o mantém sob vigilância. Quando você toma cuidado para não cair, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas enquanto você, uma pessoa, está tão concentrada em lutar contra aquele pecado, ela não está lutando contra ele. Na verdade, é um outro pecado que está lutando contra aquele pecado que primeiramente entrou no seu coração. Uma pessoa mente, ela tem o hábito de mentir, então este é um pecado que ela tem que vigiar. Então, a partir daquele momento, ela vigia tanto aquele pecado para não mentir, que ela esquece, ou não vê, que há outros pecados que estão na vida dela. Ela fala palavrão, ela bebe, ela se prostitui, ela tem relacionamento com incrédulos, ela desrespeita o marido a maltrata a esposa, filhos não honram os seus pais, pais desprezam e não cuidam dos seus filhos. Então a mentira é apenas um pecado, mas há outros tantos que já tomam conta da vida dela. Eu vencer um pecado não me dá vitória sobre o pecado. Entende a diferença? Eu vencer um pecado não me dá vitória contra o pecado, mas sim eu vencer toda a forma de mal. É o que a palavra diz. Toda a forma de mal. Então tem cristãos que lutam, e lutam muito, contra um determinado pecado que está na sua vida. Mas se esquecer que a luta é contra o pecado, vai achar que porque não mente mais, agora é uma pessoa santa, e não é. É tão impura quanto mentia. Porque não é a mentira que torna o homem impuro, é o pecado. O pecado está na mentira, o pecado está no roubo, na infidelidade, o pecado está em toda desobediência à palavra de Deus, porque está escrito que toda desobediência é pecado. Então, se eu não entender que a minha luta é contra tudo aquilo que me faz ir contra a palavra,
importa se eu venci um campo. Não importa se eu não faço mais aquele pecado. Eu vigio ele. Ele está tão vigiado, eu coloquei nele uma coleira, mas soltou outros lobos, outras raposas, que devastam o seu vinhedo. Entenda-se vinhedo, sua alma, sua vida. Uma segunda luta, que se lutar desta forma, você não pode vencer o pecado, e nem o diabo. Ouça isto, alguns lutam, mas são empurrados para o campo de batalha, não são voluntários, não querem lutar contra o pecado nem contra o diabo, não querem lutar contra o pecado e contra o diabo, mas são sempre empurrados por outros. Mas os mesmos amam o pecado, amam a maneira que vivem errados diante de Deus e da igreja. Pensam que seu pecado será vencido com uma visita do pastor, com uma visita de alguém da igreja, se alguém ligar, se alguém se preocupar com ela. Irmãos, se você não entrar nessa luta contra o seu pecado, porque você é voluntário para lutar contra ele, porque você quer ser uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa perante Deus, se você entra nessa batalha porque alguém está te empurrando, não existe no cristianismo pessoas que são levadas para o céu no empurrão e na marra. Nós até podemos falar estas coisas como um sinal de que queremos tanto que aquele irmão, aquela irmã seja salva, que se for preciso, a gente vai puxando e arrastando. Sim, a fala é bonita, mas ela não condiz com a verdade. A verdade é que você precisa crer. A verdade é que você precisa mudar com arrependimento. A verdade é que você tem que ser uma nova criatura. A verdade é que você tem que lutar a sua batalha por sua alma. A verdade é que você tem que ser voluntário e estar com fé e com o desejo de querer ser uma pessoa santa perante Deus. Ninguém vai te empurrar, ninguém vai te arrastar. Nós podemos fazer o maior esforço para alguém não sair de nossas congregações, mas não podemos fazer nada quando ela decide sair de Cristo. Não podemos fazer absolutamente nada quando tal pessoa ou tais pessoas não querem lutar contra o seu próprio pecado e contra o diabo, que as coloca em ciladas e as faz instrumentos dele. Nós estamos aprendendo sobre a armadura de Deus? Sim. E nem falei dela propriamente dito, mas estou falando da batalha para você poder entender o porquê a armadura de Deus é tão importante. Se eu parasse o estudo aqui e agora, por tudo que já ouvimos, já é mais do que o suficiente para aquele que crê entender a necessidade de se revestir de Deus e de conhecer a sua palavra e vivê-la. Sim ou não? Sim. Poderia parar por aqui o estudo. Mas o que estou dando para você são ferramentas para você poder entender. Não é entender, eu sei que eu tenho que lutar, mas se você não souber como, saber que tem que lutar não te dá vitória. Estou te dando aqui agora 2 elementos. O primeiro é a pessoa que luta contra um pecado e não contra o pecado. O segundo é quando a pessoa quer lutar contra o pecado, quer lutar contra o diabo, mas não quer fazer isso por vontade própria, mas sim porque são, entre aspas, empurradas, levadas por outros, pelo irmão, por uma irmã e afins. Aqueles que não lutam entendendo a necessidade de lutar, de abandonar tudo aquilo que já aprendeu, que não é uma direção da palavra de Deus, não é um comando de Deus para a sua vida. Ora, se os inimigos do homem são os da sua própria casa, então eu vou entender que é dentro da minha casa que eu tenho que começar a batalhar com a palavra de Deus. E como que eu começo? Primeiro, vivendo no meu conceito familiar, dentro do princípio que eu aprendi da palavra de Deus e que Deus requer de mim. Deus não espera de mim, Ele requer de mim.
como filho, ou como irmão, ou como pai, ou como marido. Você, mulher, como filha, como irmã, ou como esposa. O que você tem vivido na sua casa resplandece a igreja de Cristo através de você, ainda que haja dentro da sua família aqueles que não caminham na fé em Deus. Porque não é a fé alheia que é medida por Deus na minha vida, mas a minha fé. O que é que diz a palavra? E o meu justo, Deus fala com propriedade, o meu justo. O meu justo viverá pela sua fé. Pela sua fé. O que você tem vivido lá no lugar onde se levanta, ou pode se levantar, os seus inimigos, você tem vivido como filho de Deus, como filha de Deus? Se não tem, você não vai vencer no principal lugar onde Satanás pode usar adversários contra você, para te causar dor, sofrimento, angústia, para tentar te impedir de caminhar e conhecer a Cristo, de prosseguir com Cristo. Mas como vencer? Se no âmbito da família você não vive o comando de Deus, qualquer que seja o seu papel lá dentro, tem que ser um papel cristão. Entende o que eu estou dizendo? Tem que ser um papel cristão. Uma outra forma, um outro grupo de pessoas que também lutam, mas jamais podem vencer o pecado ou o diabo. Há pessoas que lutam contra o pecado, mas não o odeiam. E portanto são favoráveis a ele e não buscam a vida do pecado como seu inimigo mortal. Esses lutam por brincadeira e não seriamente. Ouça isso. As feridas que eles causam ao pecado em um dia são curadas no dia seguinte. Pastor, me explica isso. Claro que eu explico. É como se o pecado fosse uma pessoa. Você a fere hoje porque você a quer derrotar, porque ela te mata. Entende o que estou dizendo? Então, aqueles que não odeiam o pecado, ele pode até feri-lo hoje, mas amanhã ele se cura no coração dessa pessoa. Amanhã ele se cura e se torna ainda vivo na vida deste cristão. Porque eu só posso ter a intenção de derrotar alguém e vencê-lo se eu odiá-lo na minha vida. E a verdade é que há cristãos que lutam contra o pecado, mas não odeiam o pecado. O seu deleite é o pecado. O único momento que pondera e considera vencer o pecado é quando vê a catástrofe que ele levou à sua vida. É quando vê a dor que ele causou na sua vida. Mas a dor que causa na vida, isso não é nem relevante. Porque o pecado pode não causar, mas o diabo pode. A dor que o pecado causa é que o prêmio do pecado, o salário do pecado, é a morte. Se você não odiar as coisas que você vive, o que você faz, como você tem feito e vivido, seja na igreja, ou seja na sua família, ou seja em qualquer lugar, e você não é a luz de Cristo, você está em pecado, você não vai lutar, você não vai tirar da sua vida quem você não odeia. Você pode até afastar por um tempo, mas você não vai expulsar da sua vida quem você não odeia. Uma das crianças me perguntou aqui no último culto: pastor, o senhor odeia o diabo? O diabo não merece o meu ódio. O diabo não merece o meu ódio, nenhum sentimento meu. O pecado merece. Porque o pecado me condena. O pecado me dá uma recompensa que é a morte da minha alma. O diabo já está vencido por Cristo. Em nome de Jesus, eu derroto, eu venço com o poder da palavra, mas o pecado, eu tenho que fugir dele. O pecado que é mais forte do que eu tenho que fugir dele. Até o ponto que o Senhor disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca-o.
Se o teu braço ou tua perna te fizer pecar, arranca. Porque é melhor você entrar cego de um olho, é melhor você entrar manco no reino de Deus, do que perecer no inferno. Isso não é uma mensagem, já conhecemos, de incentivo à automutilação, mas sim de entendermos quão sério é nós tirarmos o pecado de nossa vida. Mas se eu não odiar o pecado, por que eu o retirarei? Eu posso não cometê-lo por um tempo, mas eu não quero que ele saia da minha vida. Porque em algum tempo ele vai ser curado e eu volto a praticá-lo. Você não pode lutar contra a mentira se você não odiar a mentira. Você não pode lutar contra a sensualidade, em especial você que é mulher, se você não odiar a sensualidade, porque ela é pecado. Você não pode lutar contra a avareza se você ama o dinheiro. Ninguém luta contra aquilo que ama. Mas todo mundo luta para tirar de sua vida aquilo que odeia. E nós temos que odiar o pecado. Temos que ter esse sentimento. E Deus vai tão longe nisso que Ele fala que nós temos que odiar até a roupa contaminada pelo pecado. Deteste até mesmo a roupa contaminada pelo pecado. Olha o que Deus diz na sua palavra. Detestar a roupa contaminada pelo pecado. O que é isso? Algo que para mim é uma repulsa. Eu quero tanto tirar isso da minha vida que eu não aceito nem sequer a roupa que eu estava usando quando eu cometi aquele delito perante Deus. É tirar qualquer vestígio, qualquer lembrança. Eu quero arrancar da minha vida. Então há cristãos que estão lutando contra o pecado sem jamais odiá-lo. Não vai vencer. Não vai vencer. Também quero falar sobre três coisas. Eu falei três coisas, três formas de luta que não dão vitória a um cristão. Agora eu quero falar de três que te darão vitória. A primeira delas: não vá para o campo de batalha sozinho. O que eu quero dizer com isso? Comprometa Deus na sua batalha por meio da oração, para que Ele fique à frente e atrás de você. Salmos 139, versículo 5, a palavra diz: tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim impõe a mão. É Deus cercando a sua vida quando você o coloca junto com você na sua batalha contra o pecado e contra o diabo. E quando que Deus entra nessa batalha? Porque você se batizou? Porque você é crente? Não. É quando você ora. É quando você entende o poder e o valor da oração, não para você, mas para Deus. Vamos mudar o foco? Se você não entende o valor da oração para você, entenda o valor que ela tem para Deus, para ser benéfico pela sua vida. Se você entender isto, um culto como este aqui vai ser mais intenso nos cultos de quarta-feira também, que é o culto da oração. Se você entender que necessita colocar Deus na sua batalha por meio da oração. Ah, pastor, mas na minha oração eu oro em casa. Tudo bem, a palavra também você pode ouvir na sua casa. Você pode cantar louvores na sua casa. Você pode ler a Bíblia na sua casa. Você pode ter comunhão com irmãos da sua casa. Mas lá não é a casa da oração. A minha casa não é chamada de casa de oração. A casa do Senhor, a igreja é. Entende isso? A igreja o é. Há orações que você precisa fazer na casa do Senhor.
na casa de Deus. Eu me lembro aqui agora de dois homens, um que entrou no templo para orar e o outro que foi ao templo, mas ficou do lado de fora. Mas ambos foram no mesmo lugar. Se você não entender que a oração é importante para Deus, é para você, como é para mim. Eu estou trocando o seu olhar. Se você não entender que a oração é importante para Deus, para que Ele entre na batalha junto com você, você vai estar nela sozinho. Você vai estar lutando contra o pecado e contra o diabo sozinho. E sozinho, Jesus disse: sem mim você nada pode fazer. A oração. A oração que o diabo, desde que é diabo, ele trabalha para tirar da vida de um homem que segue a Deus, de uma pessoa que serve a Deus. E o que dizer da palavra? Segunda instrução para você vencer o diabo e o pecado e o diabo: tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado ao segurar o seu inimigo, o pecado. Pastor, você vai me explicar isso? Não, não vou não. Eu vou gritar isso no seu ouvido. Hebreus 12:1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Há pessoas que estão lutando contra o pecado, mas estão agarrados a ele, como se o pecado fosse parte da sua vida. É igual no tempo de hoje. O que mais está presente na vida de uma pessoa, ou pelo menos da maioria da massa da população, é um smartphone. Sim ou não? Aonde a pessoa vai, o celular vai atrás. Aqui em Minas, eu não sei se é no Brasil, mas aqui em Minas tem um dito popular que eu aprendi de criança: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Não, fala aí que o povo vê que isso é um ditado nosso aqui, que eu não sei se isso também existe em outros lugares fora aqui de Minas. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Esse é o nosso ditado, sim ou não? Sim. Eu ponho isso agora na internet, o povo vê que negócio de boi é esse. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Hoje, aonde uma pessoa vai, o celular vai atrás. Vai para o banheiro, vai para a cozinha, vai dormir, vai para o passeio, vai para o banco, vai para a escola, para qualquer lugar o telefone está em nossas mãos. Seja por que pretexto for. É porque é a minha ferramenta de trabalho, mas quando não é a ferramenta de trabalho, continua sendo a ferramenta de lazer. O pecado, há pecados na vida de uma pessoa que ela não larga. Experimente ficar, só um teste para você. Experimente ficar, você aqui, ou quem vier assistir essa mensagem, se ela for para as redes sociais, experimente ficar um dia inteiro, 24 horas, sem o seu telefone. Eu trabalho com ele. Tudo bem, então fica um sábado sem ele, um domingo sem ele. Veja como, sem ele, sem computador, fica lá com a televisão, pode ficar. Você vai ver como o seu mundo vai ficar estranho. A dependência do celular. Por mais que você queira largá-lo, você não vai conseguir, se você não vê-lo como algo mal na sua vida. Eu estou parafraseando aqui um dos tópicos aqui sobre o pecado. Se eu não tiver ódio do pecado, eu não tiro da minha vida. Então, há cristãos que estão lutando contra o pecado e contra o diabo, mas estão agarrados nele. Ou porque aquele pecado traz algum benefício momentâneo, mas vai trazer prejuízo. Ou traz alguma vitória em alguma área, mas vai trazer problema. O que é mal nunca fica bom. Assim como o que é bom nunca vai ficar mal. Isso é essência. Então Deus fala que nós temos que nos desembaraçar do peso do pecado. Se eu quero me livrar dele, eu tenho que soltá-lo. Eu tenho que tirá-lo da minha vida. O que é que te faz pecar? É um comportamento? Você tem que arrancar ele.
Eu quero até falar aqui em terceiro lugar. Eu vou falar, o que eu vou dizer aqui agora, eu vou falar ao citar o terceiro exemplo, a terceira instrução para você vencer o pecado. Ouça também isso. Melhore a vantagem. Sim, melhore a vantagem. Você consegue a qualquer momento ter vantagem sobre o pecado e sobre o diabo, se abraçar a sabedoria de Deus, jogando fora seu orgulho e sua incredulidade. Coisas essas que, para um cristão, são como algo absurdo e irracional. Eu quero citar um texto bíblico para falar o que eu vou dizer aqui agora. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Já ouvimos, já ministramos muito sobre esse texto e o seu contexto. Sim ou não? Mas eu quero pegar esse texto e aplicá-lo aqui a esse campo de instrução de batalha. Primeiro, que harmonia há entre Cristo e o diabo? O diabo é orgulhoso. O diabo quis ser igual a Deus. Não reconheceu sequer o seu pecado. Não há descrito na Bíblia um pedido de perdão a Deus por Lúcifer, quando Deus o apanhou no seu pecado. Porque se corrompeu o seu coração, ele não citou uma palavra dizendo: Senhor, é verdade, me perdoe. Não houve essa palavra da boca dele. Orgulho. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer seu erro. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Você aprende a palavra, você é instruído, te é revelado o conhecimento e a vontade do Senhor, mas você não acredita. Você não tem harmonia com o crente. Você não tem harmonia com a igreja, porque você não crê naquilo que a igreja crê. E o Senhor disse que, como igreja, nós temos que ser munidos do mesmo pensamento e do mesmo propósito, mas a incredulidade faz com que um cristão, sim, um cristão, ele seja derrotado pelo diabo e pelo pecado, porque ele não crê nas direções que recebe. E eu não preciso ir muito longe, e quaisquer pastores de sua igreja, basta alguns de vocês observarem suas vidas, daqueles momentos em que você foi instruído ou orientado e você fez o contrário. Veja a devassidão e o estrago que chegou na sua casa. Por quê? Foi orgulhoso para não reconhecer e foi incrédulo quanto à palavra que recebeu. Como é que vai vencer o pecado? Como é que vai vencer o mal na sua vida? Porque não há harmonia entre crente e incrédulo. Eu vou te perguntar e vou responder: você é crente? Talvez você diga: sou. E por que se mantém incrédulo quanto ao Filho? Por que se mantém incrédulo quanto à palavra de Deus? Quando ela te diz algo que você tem que fazer ou mudar, mas o seu orgulho não te deixa caminhar em direção a Deus. É o princípio de Satanás. Que comunhão entre Deus e o maligno. Se ao final da sua vida, um cristão for derrotado pelo pecado e pelo diabo, a sua alma será condenada ao inferno e ao sofrimento eterno no lago de fogo. Eterno ao lago de fogo. Quanto mais você se manter incrédulo, mais longe de Deus e de Deus poder te salvar você fica. Eu coloquei em destaque o que eu quero ler. Preste atenção, bastante atenção. Satanás e sua própria carne são contra você. Satanás e sua vontade são contra você. Agora olha que interessante.
Quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu escrevi. Mas também vai se juntar a eles, a sua vontade, o que você quer, e a Satanás. Os seus pensamentos, sua mente, fora da mente de Cristo. Além de ter o diabo e a nossa própria carne como nosso inimigo, ainda tem nossa própria mente, que é o primeiro campo que Satanás ataca. O pecado não ataca a nossa mente. Quem ataca a nossa mente é quem tem o poder de falar. O diabo fala, os demônios falam, as potestades falam, os dominadores falam, os principados do inferno falam. E quando falam, eles produzem sofisma. Sofisma é um ataque à nossa mente. É um pensamento que quer se unir ao diabo e ao nosso desejo para poder nos desviar de Cristo. Na sua mente você pensa conceitos errados contra alguém. O que é isso? Ataque de Satanás no sofisma, na mente. Por quê? Porque você deixou que a sua mente se tornasse um campo para que Satanás colocasse em você pensamentos que vão te levar para longe de Deus. Pensamento contra o irmão, pensamento contra a esposa, pensamento errado contra o marido, pensamento errado contra o filho, pensamento errado contra o pastor. O que é isso? É um ser, assim eu vou definir, chamado mente, que se une a um cristão fraco, que já se rendeu a Satanás e ao seu próprio pecado. É impossível vencer. É impossível ter qualquer esperança de vitória em relação a isto. Um desejo da carne, da nossa vontade, que muitas vezes nós não nos desembaraçamos dele por causa do orgulho. Esse desejo, esta carne, é um ataque contra os frutos do Espírito Santo. Todo o nosso desejo, tudo aquilo que nós queremos fazer e é errado, é contra a palavra do Senhor, é contra o comando de Deus, para que eu possa lutar segundo as normas. Se eu não lutar de acordo com a palavra, os meus desejos, que está escrito também em Gênesis capítulo 4, versículo 7, uma palavra que Deus falou, que Deus disse para Caim: se procederes bem, procedimento, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus está aqui afirmando: se você proceder, Caim, corretamente, eu vou te aceitar, você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo, vontade, é contra ti, é contra você. Cumpre a você dominá-lo. Quando o cristão começa a ter um procedimento errado, primeiro, isto é notório. Todos que caminham com Cristo, veem porque não há comunhão entre Cristo e o maligno. Porque não há união entre o crente e o descrente. Só quem não consegue ver é quem já está sendo ludibriado por Satanás na sua mente por causa do sofisma. E quem não consegue ver os seus erros, naturalmente vai culpar outro. Aí o orgulho entra junto. E o pecado, uma vez consumado, porque está na porta, o procedimento acende o pecado. O mau procedimento, vou trocar. O mau procedimento, segundo
Deus, em Gênesis 4, versículo 7, atrai o pecado para mim. E Deus diz: ele está na porta. O pecado está na sua porta, porque o seu procedimento o atraiu. Eu estou buscando na minha mente algo para dizer, eu não estou sabendo como formalizar isto em palavras. É como se o pecado não conhecesse você. Ele não sabe quem é você. Não sabe onde você mora. Como se ele fosse um ser que não te conhece. Mas no momento em que você começou a ter procedimentos maus, por não obedecer à palavra de Deus, você o atraiu para você. Então o pecado vem como um ser, e segundo as palavras do próprio Deus a Caim, ele está na sua porta. Ele vai colocar em você desejo. O seu desejo será contra ti, está escrito. O seu desejo não é a favor de Deus. O seu desejo não é para benefício da sua vida. O seu desejo, que é uma vontade da carne, do nosso eu, é contra os frutos do Espírito Santo. Então, uma vez que você teve um mau procedimento e você atraiu o pecado para você, Deus fala: agora é seu dever dominá-lo, porque você chamou ele para a sua vida. Ele se tornou um vício na sua vida. A luta agora é mais árdua, a luta agora é mais difícil. Enquanto o pecado era apenas um ser que não estava na sua porta, ele não te atacava. Mas no momento em que você desobedeceu a Deus pelo seu mau procedimento, você trouxe ele. Ele está na porta. Ele agora é um desejo que vai estar sempre no seu coração. E Deus fala: você agora vai ter que dominar ele. Ele não estava aí, mas você o atraiu. Agora, aguente, domine ele. E se Deus fala para dominar, é porque podemos. O que está incluso aqui é que agora a caminhada, que já não era fácil, ficou um pouco mais difícil, mas possível, quando o homem crê e não é incrédulo, nem orgulhoso. Está dando para compreender o que eu estou dizendo? Sim. É possível. Tem pecados que mau procedimento meu, eu atraí para a minha vida. O que Deus fala? Agora você vigia ele. Agora você domina ele. Porque você trouxe ele para a sua porta. E não há um cristão que não tenha um pecado na porta. Porque em algum momento, lamentavelmente, o mau procedimento o acendeu. É igual uma pessoa, um jovem, uma pessoa, que quer experimentar uma droga, uma cocaína, uma maconha, uma heroína. Está no grupinho de colegas ali, aí para não ficar de fora, deixa eu experimentar, deixa eu ver se é assim mesmo, dá aquela cheiradinha na droga, no pozinho do capeta. Ele experimentou. Aquilo não estava na vida dele, certo? Mas ele foi lá e teve um mau procedimento, desobedeceu a Deus. Quando Deus diz: não se assenta em roda de carnecedor, não se detenha no caminho de um incrédulo. Aí você foi lá. Só que aquilo que não era um vício na sua vida, agora é. Mas Deus vai me libertar. É claro que vai. Mas toda a sua vida você vai ter que vigiá-lo. Porque aquilo que não estava em você, você o atraiu. E o pecado está na sua porta. E agora ele é um desejo, porque você o experimentou. Você viu que ele era gostoso, que ele é bom. Você só não sabia ou não acreditou que ele ia te causar muita dor e sofrimento. Agora, se já era difícil caminhar com Cristo, lutando contra um monte de coisa, agora tem um vício que você trouxe para você. Você vai ter que agora dominá-lo. Vai ter que dominá-lo. Entende o que eu estou dizendo?
Em nome de Jesus, aprenda isso. Não lute sem Deus na sua vida. Oração, igreja. A igreja, nós temos, todo culto oramos, mas tem um culto que é específico, em um tempo maior para a oração. A igreja, em um dia de domingo, abre 5 horas da tarde. Ninguém chega aqui para orar, ter um momento de oração ali, ajoelhado com Deus. Se trabalha, estuda, não pode vir numa quarta-feira, por que não vem domingo mais cedo para orar? Uma irmãzinha aqui falou com a sua mãe: ô mãe, por que você está indo para a igreja faltando 10 minutos? Ah, porque lá começa tal hora. Ué, você não pode ir mais cedo? Eu ouvi isso. A senhora não pode ir mais cedo, por que tem que ir faltando 5 minutos? A pessoa está aqui. Porque não entende o valor de estar na casa do Senhor e aquilo que já tem que ser feito. Mas em nossa casa, na nossa correria, é um campo de vigia. Ter aquele tempo dedicado para o Senhor. Se já é uma luta lá fora, na igreja não tem. Basta vir, assentar, ora, medita na palavra. Não, está faltando 5 minutos, eu chego lá. O culto a Deus não é isso. Como que vai vencer? Se faz tudo da forma errada? Eu deixo aqui esse ensino para você, irmãos, lutando de um jeito que você não pode vencer.